Olá, eu sou o Victor Sanson, analista de sistemas e desenvolvedor de soluções para o ERP Proteus. A solução que eu vou demonstrar hoje ela é uma história de arquivo XML aplicado a banco de dados do próprio ERP. Além de recursos de storage, ele também atende à necessidade de otimização parcial na inclusão do documento de entrada. Atende então às premissas de otimização de tempo, alta disponibilidade, confidencialidade e segurança. Hoje, nas empresas, quando a gente fala de arquivo XML, esse volume é muito grande, a gente tende a entender que o arquivo XML da nota fiscal eletrônica em específico, ela traz informações extremamente cruciais com relação à empresa, com relação à sua empresa. Então, no arquivo XML, nós temos muitas informações que denotam a saúde da sua empresa. Lá você tem todos esses, quem tem acesso a esse arquivo tem acesso a todos os seus, sabe quem são todos os seus fornecedores, o custo do seu, o custo o tipo de produto que você consome, o tipo de produto que você adquire, os seus bens, dados fiscais, financeiros, tudo isso está implícito, às vezes não implícito, no próprio documento do arquivo XML. Então, para as empresas, existe uma grande necessidade que esse arquivo esteja sempre seja mantido de maneira confidencial, que as pessoas certas estejam manipulando esses arquivos, que essas pessoas estejam sendo monitoradas, né? Assim, pelas questões de segurança do próprio arquivo, das informações que ela contém. Trabalhar com arquivo XML é muito difícil com relação a manter uma certa ordem nos arquivos. Isso é uma coisa que a gente verifica muito nas empresas, em que não se sabe ao certo o que fazer com esses arquivos. Às vezes você pode fazer inúmeros backups, mas no modo geral eles não são sempre bem organizados. Se você tiver a necessidade de resgatar, sei lá, quais arquivos necessários para uma consultoria, por exemplo, é muito difícil você recuperar esses arquivos. Isso falando nos documentos de entrada. O recurso desenvolvido ele é um storage de arquivos XML. Portanto, você consegue importar um arquivo XML para dentro do seu sistema e depois exportá-lo para consultas. Nessa exportação, você vai ter uma melhor otimização do tempo, porque ele vai estar melhor organizado, vai te proporcionar fazer algumas outras tarefas uma vez o arquivo estando dentro do seu sistema. O sistema foi desenvolvido em ADVPL e integrado ao próprio banco de dados do ERP. Aqui nós já temos o ambiente de faturamento aberto, onde foi incluído aqui no menu o programa Integra. Esse programa então ele necessita de um login e senha, para o seu acesso passa a ser controlado, e as pessoas que aqui acessam, elas possuem o direito de importar, exportar, excluir, visualizar arquivos XML. Te possibilita a geração de relatório de listagem básico, listagem por código de barras, te possibilita fazer a inclusão automática do documento de entrada, te mostra a inclusão de direitos para novos usuários e te dá os logs. Para que seja entendido o funcionamento do programa, vou fazer aqui a demonstração da inclusão do documento. Quando falamos em documentos de arquivo XML, nós estamos falando em 3 arquivos específicos, que são os documentos, as cartas de conhecimento de transportes, as cartas de correção e o SPED, né, o documento de entrada. Na opção legenda, essas informações elas ficam mais claras. Então, denominados aqui como SPED, conhecimento de transporte e carta de correção. São esses arquivos que o programa trata. Existem 3 métodos de inclusão do arquivo. São eles, para importar, nós teríamos 3 opções. O arquivo único, onde eu vou lá e seleciono um único arquivo e faço a inclusão dele. Se eu encontro um arquivo aqui que eu não tenha conectado, que eu não tenha feito a inclusão ainda, vamos verificar. Arquivos XML, validar. Deixa eu ver se tem algum conhecimento de transporte aqui. Então, ele mostra todos os arquivos que eu organizei de uma forma aqui, onde eu salvei já todas as cartas
cartas, conhecimento de transporte em uma pasta, vou selecionar um arquivo qualquer aqui. Vejo que é difícil entendimento do arquivo, porque geralmente ele traz no como corpo, como título, a chave de acesso. Então, esses arquivos aqui, eu não sei quem são esses arquivos, não sei qual empresa, de qual fornecedor é. Mas vamos selecionar qualquer e vamos ver qual é a mensagem que o sistema vai me dar. Selecionei. Muito bem. Aqui o arquivo que eu selecionei, ele incluiu corretamente. O arquivo criptografado com sucesso. Criptografado com sucesso por quê? Ele fez a inclusão e criptografou no campo memo as informações da figura XML. Nessa opção, o arquivo funcionou corretamente. Ele já fez a inclusão de um único arquivo. A outra opção, vai perguntar se eu quero sair sim. A outra opção de inclusão é um arquivo em lote. O arquivo em lote, eu seleciono a pasta que eu quero, o arquivo XML, verifico a pasta que eu quero, não validar aqui, vamos fazer a inclusão de cartas de correção. Vou dar um salvar aqui, vai fazer a inclusão de tudo que está naquela pasta. Então ele vai processar tudo que está naquela pasta e vai me dizer quais são os arquivos que foram incluídos. Verificação concluída com sucesso, consulte o log em C2 relato. Toda vez que eu faço uma inclusão, ele gera um log, independente se deu certo ou não. Está sempre nessa pasta C2.relato. Aqui ele me mostrou aqui só uma mensagem básica, padrão, do que foi incluído ou não. Então tem que é um arquivo, já foi cadastrado no sistema. Um dos arquivos que estava naquela pasta já foi incluída. Vários arquivos que já foram incluídos no sistema. Aquele que daquela pasta todos estejam incluídos. Então, portanto, não deve ter incluído nenhum. Vou dar um OK, vou dar um sair. Esses são dois métodos de inclusão. São dois métodos de inclusão no storage. Todos esses arquivos aqui, eles já foram incluídos. Então nós temos aqui, eu não vou saber identificar qual que é o arquivo que foi incluído agora, mas se você der visualizar aqui, em qualquer um deles, você tem as informações básicas de cada um, as informações básicas do arquivo XML. Então temos o número da nota, a série, o tipo, a referência, no caso, da correção, data de emissão, emitente, código do cliente, inclusão, data da inclusão, bloqueio de inclusão, nome do arquivo, enfim, essas são informações básicas do arquivo XML, no caso aqui uma carta de correção. Vou dar uma fechada. O terceiro método que eu comentei sobre inclusão, comentei que são três, vamos mostrando os dois agora. O terceiro é o seguinte: a gente habilita no parâmetro do sistema uma funcionalidade que é denominada como uma pasta matriz. A gente vai configurar uma pasta matriz e nela nós vamos fazer a inclusão automática assim que o sistema for aberto. Então ele vai abrir o ambiente de faturamento que seja, e automaticamente esse processo que nós vimos agora, ele fará automaticamente. Ele irá abrir a pasta que nós configuramos como pasta padrão e irá ler todos os arquivos XML lá contínuos, assim que esse campo, apenas se esse campo CST parâmetro estiver ativo. Aqui ativar a função de inclusão XML dos arquivos contidos na pasta recipiente. Ou seja, toda vez que o sistema abrir em um determinado tempo, ele vai habilitar essa funcionalidade e vai fazer a inclusão automática no sistema. Aqui está citado como falso, vamos habilitar como verdadeiro, para que faça efeito o uso da pasta recipiente. Vou dar um confirmar. Muito bem, essa opção está habilitada. Além de fazer essa validação no parâmetro, é preciso fazer essa validação na fórmula. Eu já fiz essa alteração na fórmula e pedi que ele fizesse essa inclusão automaticamente de 1 hora. Vocês perceberam que ao sair, o sistema validou novamente o ambiente, e eu coloquei esse aviso aqui para que me alertasse quando essa opção que nós habilitamos aqui estivesse funcional. E aqui ele está me dizendo, ó, efetuando o processo recipiente XML. Okay. Nesse momento ele está lendo todos os arquivos da pasta recipiente e fazendo a inclusão no storage XML, assim como criando os logs e mandando e-mail. Existe como você configurar e-mail para e-mail de um administrador
e ele vai verificar todas as ações dentro do Integra serão monitoradas pelo e-mail e enviadas aos administradores. Nesse momento, o sistema já leu a pasta recipiente e fez as inclusões automáticas dentro do Integra do Storage XML. O que eu ia mostrar para vocês, além de habilitar no parâmetro, era necessário também habilitar na forma condicional para que funcionasse essa opção da leitura da pasta recipiente. Se nós formos aqui em fórmulas, existe esse parâmetro aqui, e-mail, função recipiente. Quando nós habilitamos a opção recipiente, é para esse e-mail que será enviado os logs. E a pasta recipiente é o local onde vai ser salvo os arquivos XML que deverão ser enviados para dentro do storage. E este último parâmetro, recipiente /integra XML, ele determina de quanto em quantas horas o sistema deve ler a pasta recipiente. No caso, está setado 1. Aqui pode ser de 0 a 9, ou nós podemos alterar aqui a data e definir a data exata em que deve ser feita essa leitura da pasta recipiente. No caso aqui, a gente pode verificar que foi feito às 16h05, né, às 16 horas e 5 minutos, que foi exatamente agora que aconteceu, às 16h07. E no intervalo de 1 hora, o sistema irá ler novamente a pasta recipiente. E assim, o que o usuário deve manter como rotina é mandar todas as pastas, todos os arquivos XML para dentro dessa pasta recipiente, e o sistema irá se encarregar de fazer a inclusão dela para dentro do banco de dados. Eu vou abrir aqui a pasta recipiente para que vocês possam ver os arquivos. Aqui na pasta relato nós temos os logs de eventos do sistema. Quando eu falava também sobre os logs, né, nós temos aqui eu tenho um e-mail aqui aberto, em que aqui em tempo real ele já está fazendo já está me dando as notificações. No caso aqui eu tenho várias inclusões, provavelmente provenientes da pasta recipiente. Vejam aqui, usuário Vitor, dia 31/7, hoje, né? Inclui o documento, o documento 48124, o emitente é o Transporting Limitada, Campinas. Aqui tem um novo arquivo, documento 120215, emitente T5. Então ele me dá aqui todos os logs das inclusões que eu fiz dentro do Integra, dentro do sistema. Outra funcionalidade muito bacana dessa solução, onde entra o termo que nós colocamos como premissa de otimização de tempo, é justamente a automatização do documento de entrada. Se nós entrarmos lá, nós vamos entrar novamente lá na inclusão, Integra, primeiro usuário, ok? Tem a opção aqui, documentos de entrada. Aqui eu tenho todos os arquivos do tipo documento de entrada, né, nota digital de entrada, classificado como referência SPED, que foram incluídos no sistema. A legenda vermelha indica que não foi feita a inclusão do documento de entrada. O documento de entrada está pendente. Aqui mesmo nessa tela eu posso fazer a inclusão. Então, vou selecionar um arquivo aqui e vou gerar a entrada. No momento da geração da entrada, o arquivo ele é feito a prenota desse documento. Então o sistema está preparando o documento. A entrada prenota realizada com sucesso. Automaticamente já altera o status da nota para verde, indicando que foi gerado o documento de entrada. Nós podemos consultar lá se realmente foi feita a inclusão desse documento na pré-nota, no documento de entrada.
bem, realmente está aqui, ó, foi exatamente a mesma nota que nós incluímos agora. Nesse momento, a otimização de tempo, ela existe porque o que o sistema fez? Ele validou a nota, verificou se o pedido de compra informado na nota existe no sistema, e se existe, o fornecedor informado na solicitação de compra é exatamente igual ao informado na nota. Se sim, ele valida essas informações. Ele também valida a estrutura do arquivo XML, concedendo que o sistema só possa incluir arquivos que sejam íntegros. Então ele também faz essa validação da nota, da estrutura do arquivo XML. Ele verifica se o fornecedor existe no sistema, verifica o número do pedido de compra, se está correto, se o fornecedor é idêntico ao que está informado na nota, e preenche as informações aqui de acordo com o que foi já preenchido na solicitação de compra. Então, aqui nós ganhamos tempo com relação à inclusão do documento de entrada, bastando então só entrar lá em documento de entrada e fazer a classificação da nota. Então, novamente aqui no sistema, no Integra, nós podemos verificar que depois de fazer todas as inclusões, fica muito funcional fazer a exportação desses arquivos. Então, da mesma forma que eu importei, eu posso exportar esses arquivos. Eu posso exportar o arquivo XML, exportar um único arquivo ao qual estou selecionado, ou exportar em lote, que é exportar a partir de um parâmetro, que eu posso exportar esse arquivo aqui de todas as referências, ou seja, carta de correção, procedimento de transporte, documento de entrada, ou definir aqui uma data de emissão, uma data de inclusão. Aqui eu tenho parametrizado, já tenho uma parametrização do fornecedor específico que eu quero exportar, e todos eles até o dia 31 de 2015, e vou dar um OK aqui. Nesse OK, eu vou informar qual pasta eu quero que seja salvo esses arquivos. Vou determinar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Arquivos importados. OK. Arquivo importado com sucesso. No momento dessa, eu não expliquei, acabei esquecendo, mas quando você faz a exportação do arquivo, ele te dá a opção de exportar de uma maneira mais fácil com relação ao nome do próprio arquivo. Então você tem a opção de exportar com o nome original, que é todos aqueles vários números, né? Que eu mencionei um tempo atrás aqui com relação que tratava-se da chave de acesso. Ou exportar como no nome do arquivo, a data de emissão, o emitente mais data de inclusão. No caso que nós usamos a opção número da nota mais emitente mais data de inclusão. Já dei um OK no nosso slide então. E vou verificar. Vamos verificar se deu certo a nossa inclusão. Só ver aqui em arquivos, documentos, importados, isso aqui. Então, veja como é muito mais limpa a informação, né? Então, o que eu tenho todos os arquivos, são todos os arquivos que eu importei do meu sistema RP agora, só que agora de maneira muito mais fácil de ser interpretada. Eu tenho aqui o número da nota, a data de emissão e o emitente, Admir Viviane Transporte, uma transportadora. Então, acaba proporcionando uma facilidade muito grande para a gestão aqui dos arquivos, onde possibilita fazer a exportação dos arquivos de maneira muito mais funcional. Eu posso exportar de maneira muito mais fácil, muito mais ágil, os arquivos que eu desejar. O arquivo está seguro, o arquivo está criptografado, está no seu banco de dados e a pessoa certa está fazendo a manipulação dos arquivos. Detalhe, a pessoa está sendo monitorada. Então eu tenho aqui nos logs, verificou aqui quem é o usuário é de mim, data e hora da ação, o tipo da ação, no caso importação, e tem uma breve descrição aqui do que o usuário fez aqui, no caso aqui, o usuário deletou o registro, determina aqui o número da nota, a série do documento. Então ele está extremamente seguro o seu sistema, ele tem toda essa segurança, proporcionando à gestão uma certa
confiança nos dados agora. Com relação ao relatório, nós temos aqui uma listagem simples do banco, uma listagem simples do que foi incluído, né? Vou usar aqui, eu tenho algumas ordens, uma relação padrão aqui. Padrão, lista quebrada, acho que é lista ajustada. Então, nos parâmetros aqui nós temos como parâmetro a opção de definir a data de inclusão, data da emissão, documento de até, série de até e referência, no caso referenciando o arquivo. Dão todos aqui, arquivo, dá um ele gera então o relatório com a listagem dos arquivos que foram incluídos, né? De maneira muito simples, aqui ele te dá de tudo que você pode gerar tudo que foi incluído, valor da nota, data de emissão, entre outros. Outra opção de relatório também é a listagem por código de barras, onde ele gera o código de barras para leitura da chave de acesso. Então você pode imprimir todas as relações que foram incluídas no dia e verificar no site específico qual se existe a validade do arquivo, né? É muito legal essa funcionalidade. É isso. Basicamente, essa é uma das funcionalidades do sistema. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, por favor, é só entrar em contato. Muito obrigado.